Oi, minhas preciosas, tudo bem com todos vocês? Hoje eu vim aqui trazer o meu testemunho sobre a minha gestação, sobre o nome da minha filha. E é um testemunho muito lindo, muito edificante, que tenho certeza que foi para minha vida e também vai ser para a tua vida, em nome de Jesus. Eu tenho uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Pai muito grande. E todas as noites, vocês sabem, né, que eu sou evangélica. E todas as noites eu converso com Ele. E eu gosto de conversar com Ele olhando as estrelas, olhando o céu, olhando as luzes das casas, né? E assim eu vou elevando mais a minha conversa com o Pai. E assim foi numa noite. Eu me lembro que eu estava nessa noite muito chorando. Quando eu converso com Deus, eu fico chorando, né? Eu sou muito chorona. E aí eu estava chorando, conversando com o Pai. E aí, de repente, eu escutei, sabe aquela voz, como se fosse de um trovão, uma voz bem forte, de um homem bem... Uma voz forte mesmo, se fosse de um eco. Eu escutei Deus falando assim pra mim, assim, você irá ficar grávida. Na hora eu me assustei, na hora eu fiquei assim, um pouco parada, porque eu converso com Deus aqui no meu pensamento, entre eu e Ele, né? E mesmo assim no pensamento eu começo a chorar, e Deus vai entendendo os meus choros, as minhas lágrimas. E aí Ele falou isso pra mim, na hora eu fiquei quieta, ficou só entre eu e Ele, parei de orar, eu fiquei muito assustada, porque eu não posso, até então não poderia, ficar grávida de jeito maneira. Porque na minha primeira gestação foi totalmente de risco. A minha primeira gestação deu que eu estava com pré-eclâmpsia grave. A minha pressão subiu muito. A minha pressão subiu 18/8 e chegou assim, só subindo cada vez mais. Eu fiquei muito inchada. Os meus pés ficam muito inchados. Eu andava, não sentia nem que eu estava andando, como se fosse que eu estivesse nas nuvens. E os médicos falaram que eu não poderia mais engravidar, né? E aí eu sofri muito. Meu parto foi induzido, eles mesmos que estouraram a minha bolsa. Mas graças a Deus foi um parto muito rápido. E aí eu não poderia, pela ciência da medicina, eu não poderia engravidar. Né? Mas o meu sonho sempre foi ser mãe de uma menina, né? Eu tenho até um nome, sempre tive o nome de uma menina. E a gente como mulher, como eu, sempre quis ser, né, mãe de uma menina. Mas não estava tentando nem nada. Porque a minha primeira gestação já tinha sido de risco, então eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não iria ter mais filhos. E aí nesse dia, nessa noite, né, Deus preparou tudo certinho e falou pra mim que eu iria engravidar. Me assustei, fiquei guardando pra mim só entre eu e Deus e não falei pra ninguém, né. E assim os dias foram se passando e a minha menstruação não descia de jeito nenhum, né. E aí Jesus, será que eu vou ficar grávida mesmo, Jesus? Será que eu tô ficando doida, né? Eu não posso engravidar, Jesus. Se eu engravidar de novo, eu vou morrer. Porque na minha primeira o Senhor sabe que foi de risco e eu vou morrer, Jesus. Né? A cabeça da gente só pensa isso. Mas Deus é tão tremendo que foi se passando os dias, e Ele foi me confortando meu coração, sabe? E aí, quando chegou numa noite, acho que foi 2 dias, 3 dias depois, eu falei para Jesus no meu pensamento, olhando ao céu, falei, Jesus, se for da tua vontade de me engravidar, que eu peço que não aconteça nada nem para mim, nem nada de risco, nenhuma interferência, nem para mim, nem para esse bebê ou essa neném que irá nascer. Na hora, minhas lindas, na hora, Deus falou comigo. E Ele também estava em silêncio comigo. Ele falou comigo na hora, aquela voz de trovão, como se fosse um eco. Ele falou para mim assim, eu estou no controle de tudo. Não vai acontecer nem com você, nem com ela. E será uma menina. Gente, naquela hora eu não sabia se eu chorava,
que eu não podia chorar, que eu estava orando ao Senhor em pensamento, né? Na hora, na minha cabeça passou em roupinhas, em lacinhos, e também passou na hora do parto. Porque quem já teve parto normal aqui sabe que é muito, mas muito difícil, muito complicado a dor. Tanto normal quanto cesárea. Eu acho que a dor sofre antes ou sofre depois, né? E aí eu já fiquei pensando nisso, mas eu estava muito feliz que seria uma menina. E aí eu queria logo então o quê? Fazer o teste de gravidez. E aí eu peguei, passou uns 3 a 4 dias, minha menstruação nada, não descia de jeito nenhum. E eu doidinho vou fazer um teste de gravidez pra eu poder então fazer uma surpresa pro meu esposo, né? E aí eu peguei, chegou no dia, eu aproveitei que ele tinha ido pro supermercado, tinha pedido pra ele comprar uns negocinhos, que eu já tava com vontade de comer uns negocinhos gostosos. E aí eu peguei e falei assim, amor, vai lá no supermercado, comprei isso. Aproveitei que ele tava lá já no supermercado e peguei e falei pra ele, ó, você vai ser papai de novo, escrevi pra ele, né? E aí ele se assustou, também ficou assim assustado, né? Porque os planos dele não eram ter filho agora, novamente, né? E os planos deles eram então o quê? Comprar uma casa, né? Juntar dinheiro. E aí ele pegou, na hora ele até derrubou algumas coisas na prateleira lá. Tinha pedido ele pra comprar seleta, milho. Na hora ele tinha pegado, nem sabia que tinha molho para feijão. E aí ele veio correndo pra casa. E aí eu peguei e falei pra ele que não tinha descido ainda, mas ainda não tinha contado o que Deus tinha falado pra mim. E aí ele ficou com isso no pensamento, sempre perguntava pra mim, e aí, desceu? Falava, não desceu não, ainda não. No dia que eu iria comprar o teste de gravidez, eu ia comprar depois que eu buscasse o meu filho na escola. E ele chegou um pouco antes do trabalho dele e já estava com o quê? Já estava com o teste de gravidez na mão. Nem precisou eu ter comprado. Aí eu já fiz o teste de gravidez na hora. Tava o meu filho e ele na sala esperando, né? O meu filho não conhece de jeito maneiro o que é um teste de gravidez. Ele tem apenas 4 anos. E eu fiz o teste de gravidez, que eu já sabia que eu estaria grávida, né? E aí eu cheguei na sala. O meu filho simplesmente olhou para o teste de gravidez sem eu falar nenhuma palavra. Ele já falou assim, a mamãe está grávida. E tem uma menina dentro da barriga da mamãe, é uma irmã. E ele ficou tão feliz, mas tão feliz, ele sorria, ele pulava, sabe? E eu não falei nada. Eu simplesmente depois falei, como você sabe, Anthony? Aí ele falou assim, mamãe, é uma menina. Eu já falei tudo pro meu esposo. Eu falei, é isso, e Deus falou isso. E ele tava certo. É uma menina, Deus falou que é uma menina. Na hora meu esposo arrepiou, né? Ficou assim meio que assustado. Com a notícia, né? Que realmente eu estava grávida. Já descobri, eu estava com 8 a 9 semanas. E aquele foi uma felicidade para todos nós, né? Pro meu filho principalmente. E aí foram se passando os dias, com 12 semanas. Quando eu estava já com mais ou menos 11 a 10 semanas, eu fui fazer umas compras. E nessas compras eu peguei, tinha um dinheiro, comprei o primeiro vestidinho dela. E aí na hora minha mãe, meu pai e o meu esposo falou assim, mas você tá comprando, você nem sabe se realmente é uma menina. Depois se não for uma menina, como que você vai fazer? Falei, não, eu tenho certeza que é uma menina, porque Deus falou pra mim que é uma menina e será uma menina. Se ele falou, tá falado e pronto. Eu não vou indagar, eu não vou reclamar, eu vou só acreditar. É uma menina. E eu comprei esse vestidinho rosa, fiquei apaixonada. Ficava olhando pra ele cada segundo, cada hora, cada dia. Eu ficava olhando pra ele, imaginando ela. E quando deu 12 semanas, eu fui fazer a sexagem fetal, né? Eu amo fazer faxina na minha casa. E aí, eu amo colocar um louvor bem alto. Enquanto eu tô ali fazendo faxina na minha casa,
Deus vai também fazendo um faxina aqui dentro de mim, vai me restaurando, vai me renovando. E aí, quando eu estava na início da minha gestação, eu comecei a faxinar na cozinha, depois fui pra copa, lavei o banheiro. E aí, adivinha quem que estava me esperando lá no quarto? Jesus. Porque ali no quarto era o nosso ponto de encontro, onde eu e ele sempre temos a nossa intimidade. E aí tava louvando, cantando aquele louvor assim, ó. A face manifestará, Jireh se manifestará. E aí, de repente, Deus lá no quarto falou pra mim, Ruth. Falei, Jesus, Ruth. Falou, o nome dela será Ruth. Eu não quero que troque o nome dela por TH nem nada. É como está escrito na Bíblia. E se você não colocar o nome dela de Ruth, a minha promessa será desfeita. Então o nome dela será Ruth. Deus é fiel, Deus é tremendo, porque Ruth é um nome lindo. É uma mulher cheia de fé. É uma mulher ousada na presença do Senhor. E eu fiquei muito feliz, estou feliz até aqui, porque o desenvolvimento dela tá perfeito. E se ele falou pra você que ele vai fazer na tua vida, simplesmente confie e creia. Não tema, não se desespere, não tenha medo. É só você confiar, porque a promessa do Senhor pode demorar 1 ano, meses, 10 anos, mas se ele falou, ele vai cumprir, pronto. Muito, mas muito obrigado por tudo, por cada mensagem, por cada carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E confia, porque a promessa do Senhor não falha. Ela se cumpre no tempo certo.